aula de hoje nós vamos falar sobre função inversa. Então vem comigo que a aula de matemática vai começar. Então vamos lá, o que seria uma função inversa, gente? A função inversa, ela é, como o próprio nome diz, ela vai fazer o caminho inverso da função normal. Então, por exemplo, se eu tenho uma função f, que ela está indo de A em B. O que isso significa? Está indo de A em B. Significa que o A é o domínio da f e que o B vai ser o contradomínio da f. Ok? Então, o A é de onde eu pego os meus valores de x e o B é de onde eu pego meus valores de y. Ok? Então, isto daqui é uma lei de formação que é dada por y igual a 2x mais 1 e aí associou cada número natural diferente de 0, né, do 1 até o 4, aos ímpares. Lembra? 2x menos 1 são os ímpares. Então, levou o 1 no 1, o 2 no 3, o 3 no 5 e o 4 no 7. Beleza? Então, fez isso. O que vai ser, então, a função inversa? A função inversa, a gente vai trocar esses conjuntos de lugar. Então, quem era domínio passa a ser contradomínio, quem era contradomínio passa a ser o domínio. E aí a gente vai chamar isso de função inversa e o símbolo dela é f a menos 1. Então, o que vai acontecer na inversa? A inversa é f a menos 1, certo? E ela, então, vai ir do B para o A. Então, agora, o B é o domínio da inversa e o A é o contradomínio da inversa, ok? Então, agora eu tenho mudado os papéis. E aí, como que vai ficar, então, essa inversa? No diagrama de Venn, é fácil de fazer. Eu vou ter, então, aqui o 1, o 3, o 5 e o 7, e eu vou ter no A, os conjuntos continuam os mesmos, 4. E aí, por exemplo, o 1 não estava indo no 1, então a inversa ela vai fazer o caminho inverso, ela vai voltar do 1 para o 1. Então, vai vir aqui do 1 para o 1. O 2 não estava indo no 3, então a inversa vai fazer o caminho inverso, vai levar o 3 no 2. O 3 estava indo no 5, então eu vou fazer o caminho inverso, vai do 5 para o 3. E o 4 está indo no 7, então a inversa vai fazer o caminho inverso, vai do 7 para o 4. Então, este daqui seria um diagrama da função inversa. Agora, como que eu vou achar a lei de formação dessa função inversa? É muito simples. Eu vou pegar a expressão, né, a lei de formação da original, que é y igual a 2x menos 1. E aí, ao invés de deixar o y isolado, eu vou trabalhar nessa lei de formação para que o x fique isolado. Deixar o x isolado. No caso, pode não ser x a incógnita, né? Eu vou deixar a incógnita a variável que está independente isolada. Então, vai ficar y mais 1 é igual a 2x, e aí se o 2 aqui está multiplicando, vai ficar y mais 1 dividido por 2 é igual a x. Nessa hora que eu encontro aqui que eu isolo o x, eu achei a inversa. Então, se na original era o y que estava isolado, na inversa é o x que vai estar isolado. Só que aí, para poder escrever bonitinho, eu vou ter que colocar quem que é a inversa. É a f de menos 1, que está indo de B até A. Eu vou ter y é igual a x mais 1 sobre 2. E essa é a minha função inversa. Só que tem uma coisa que é necessária para que eu consiga fazer a inversa.
Para eu conseguir fazer a inversa, eu preciso que a f seja bijetora, tá? Eu só consigo calcular a inversa de funções bijetoras. Se não for bijetora, não tem inversa. Então, se não é bijetora, não tem inversa. Ok? Então, aqui ele fez o desenho mais bonitinho do que eu fiz. Achou a lei de formação igual eu achei, tá vendo? F é menos 1x. Na verdade, ao invés de escrever y igual a x mais 1 sobre 2 igual eu escrevi, o que ele já fez? Já colocou f é menos 1 de x é igual a x mais 1 sobre 2. Ou seja, a inversa de f é essa daqui. E aí ele calcula por essa lei de formação para poder ter certeza que vai dar certinho. E vocês podem dar um pause aí, dar uma olhada nesses cálculos e confirmar que essa lei de formação realmente vai levar o B no A em cada um correspondente, como a F levava o A no B. Beleza? Eu separei para vocês alguns exercícios sobre inversa, por quê? O livro de vocês, o capítulo 9, ele vem depois de vários tipos de funções. E aí, os exercícios e os exemplos estão em cima de funções exponenciais, logarítmicas, que a gente ainda vai ver. Então, para a gente não se confundir, e eu vou selecionar também quais números vocês poderão fazer deste capítulo, já que vocês ainda não viram essas funções, eu vou dar outros exemplos, tá bom? Então, ele deu aqui uma função que vai de A em B, com a lei de formação f de x igual a x ao cubo mais 2. Está falando que ela é inversível. Se ela é inversível, o que ele está dizendo aqui? Que ela é bijetora, beleza? E aí ele quer saber qual que é a lei de formação. Lembra como que é? Como que eu faço lei de formação? Eu inverto o y com o x, ou seja, eu isolo o x e depois troco ele de lugar. Então, vamos ver. Se eu tenho que a função original é y igual a x ao cubo mais 2, vou deixar o x isolado. Então, primeiro, 1 mais 2 está me atrapalhando, vai ficar y menos 2 igual a x ao cubo. Agora, quem está me atrapalhando é esse cubo, então ele vai para o outro lado como raiz cúbica. Então, vai ficar raiz cúbica de y menos 2 é igual a x. Agora que eu consegui encontrar isso, como que eu faço, então? Eu vou ter f menos 1 de x vai ser igual a raiz cúbica de x menos 2. Eu vou inverter aqui, onde a y passa a ser x, onde a x passa a ser y, ok? E aí a resposta correta é a letra D. Beleza? Agora essa daqui, ó, dada a função bijetora f de x igual a 2x menos 4, é para calcular f de f é menos 1 de 2. Primeiro eu vou calcular, e aí depois vocês vão me falar uma coisa. Ó, f é menos 1 de 2 está dentro, então eu calculo primeiro. Só que para fazer f é menos 1 de 2, eu preciso saber quem que é f menos 1, né? Eu preciso saber a inversa. Então, y é igual a 2x menos 4. Então, y mais 4 é igual a 2x. X vai ser igual a y mais 4 dividido por 2. Então, essa é a inversa. F é menos 1 de x vai ser igual a x mais 4 sobre 2. Achei a inversa. Agora, eu vou calcular a inversa no ponto 2, ou seja, vou colocar 2 aqui no lugar do x. Então, f é menos 1 no ponto 2 vai ser, colocando o 2 aqui, vai ficar 2 mais 4 dividido por 2, que vai ser igual, então, 2 mais 4, 6 dividido por 2, 3. Agora, eu vou calcular f desse resultado, ou seja, vou calcular f de 3. Ou seja, vou colocar 3 aqui no lugar da f, então, do x da f, né? Então, vai ficar 2 vezes 3 menos 4, que vai ficar 6 menos 4, que dá 2. Repara que eu voltei para o meu valor inicial. Por que que isso acontece? Porque quando eu aplico f e depois aplico f menos 1, isso é como se fosse a identidade, porque uma é o inverso da outra. Se uma é o inverso da outra, o que que eu estou fazendo? Ó, eu peguei o 2, porque primeiro, ó, a f é menos 1, ela vem para cá. E a f, ela vai para lá, né? Do A até o B, bijetora. Então, primeiro eu apliquei f é menos 1 no 2, ou seja, eu peguei aqui o 2 e levei no 3, certo? Aí depois eu apliquei f aqui no 3. E aí eu vou voltar para quem? No 2, porque uma é o inverso da outra. Então, fazer a função e o inverso, ou até mesmo se tivesse ao contrário, f é menos 1 e depois f, o
que eu estou fazendo? Eu estou indo e voltando nesses conjuntos. Isso quer dizer que eu vou voltar no mesmo número. Eu estou fazendo o inverso do inverso, entendeu? Então eu volto no mesmo número. Então aqui mesmo sem fazer essa contaiada toda, na hora que eu bato o olho nessa questão, eu sei que a resposta é 2. Porque eu estou aplicando F e depois eu estou aplicando F a menos 1 no ponto 2. Ou seja, eu estou indo e voltando no meu diagrama. Aqui, ó, eu tenho o conjunto A, 1, 0 e 1, e eu tenho o conjunto B, 0 e 1, e a função x ao quadrado, certo? Aqui é menos 1, desculpa. Então, o 0 vai no 0, porque é 0 ao quadrado, e menos 1 aqui vai nesse. E aí ele tem algumas afirmações. Função é injetora? Ela é injetora? Não, porque não está 1 a 1, então não é injetora, essa é falsa. Ela é sobrejetora? Sim, porque o meu contradomínio, esse B, é 0 e 1. E todo mundo do contradomínio está relacionado. Então, ela é sobrejetora. Ela é bijetora? Falso. Por quê? Se ela não é injetora, ela não pode ser bijetora. Então, somente a 2 é verdadeira. Tá? Letra C. Então, aqui, dado uma função bijetora, tem que ser bijetora, aí ele está falando que f de A vai ser B e f é menos 1 de B vai ser A. Ou seja, eu levo o A no B com a F e eu levo o B no A com a F é menos 1. Então, a F leva o A no B, o F é menos 1 leva o B no A. É a inversa. E para isso acontecer, eu preciso que a F seja bijetora. Tá bom? E aí a gente fala que F é inversível, porque ela é bijetora e eu consigo fazer isso. Agora, sobre os gráficos, né? A gente sempre está olhando como que faz algebricamente, depois a gente está olhando para os gráficos dessa função. Primeiro de tudo, vocês têm que entender essa linha aqui, ó. A bissetriz entre o primeiro e terceiro quadrante. Essa linha aqui, ó. Essa é a bissetriz. Eu tenho que entender que ela vai ser o espelho de todas as funções com as suas inversas. Então, toda vez que eu tiver como definir uma função e a sua inversa, essa reta, essa bissetriz vai ser o espelho. Vamos ver? Olha só, não vou parar meu tempo fazendo essas contas, o que eu quero mostrar para vocês é a propriedade. Ele fez aqui a função y igual a 3x mais 4 e fez a reta dele. Aí ele pegou, fez a função inversa, certo? E viu que a inversa dava com esses pontos aqui, ó. Deixa eu ver se ele calculou aqui, ó. Aqui, ó. A inversa vai ser x menos 4 sobre 3. E aí fez os gráficos. Reparem que esse é o gráfico da f, essa reta. Essa reta é o gráfico da inversa. E elas são como se fosse um espelho com a bissetriz, ó. Elas são simétricas com relação a essa bissetriz do primeiro e do terceiro quadrantes, tá vendo? Uma é o espelho da outra. Beleza? Então, qual que é a propriedade dos gráficos entre uma função e a sua inversa? Elas ficam espelhadas, ou eu posso dizer que eles são simétricos com relação à bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Mesma coisa aqui, ó, ele fez qual função? Deixa eu ver. X ao quadrado. Para ela ser bijetora, eu precisei adequar o domínio e o contradomínio, tá? E aí depois fiz o inverso dele só. Repara que ela só está aqui no primeiro quadrante porque eu coloquei a restrição de ser positivo, tá? E aí quando eu faço a inversa dela, que aí vai ser, só voltando aqui, ó, vai ser raiz de x, por isso que eu preciso dessas restrições, porque só números positivos que eu consigo fazer essa transição 1 a 1. Então, eu vou ter essa simetria com relação à bissetriz do terceiro e do primeiro quadrante. Tá vendo? É como se tivesse um espelho e uma tivesse espelhado a outra com essa bissetriz. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau!